Hoje é dia 16 de maio do ano 2019. É uma quinta-feira. Estamos próximos de 18 horas. É hora que nós celebramos saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nós cuidamos de nossa clínica de dor dos transtornos musculoesqueléticos. Os transtornos musculoesqueléticos são aquelas doenças que acometem ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. E o acento principal desses transtornos é a dor e a incapacidade física. Em geral, progressiva. Tanto as dores tendem a piorar, quanto a própria incapacidade física. Ela vai necessitando de apoio de bengala, muletas, andador ou até em cadeira de rodas. A grande maioria dos pacientes que procuram nossa clínica são pacientes crônicos, com processos de longa evolução. Já se submeteram a inúmeros tratamentos em muitos serviços médicos, porque eles são uns eternos buscadores de solução, de alívio para os seus males. Eles também acabam sofrendo de dois graves fatores complicadores do quadro clínico. Primeiro, como vão se tornando incapazes para realizar suas tarefas, eles desenvolvem frequentemente um grau de depressão. Por outro lado, como o movimento causa muita dor, eles preferem o imobilismo, não se movimentar. Em não se movimentando, o que acontece? Os músculos vão se tornando incapazes, insuficientes a cada dia. E ocorre frequentemente uma obesidade, um acúmulo de gordura. Então, é muito comum nesses pacientes crônicos dos transtornos musculoesqueléticos nós nos depararmos com um quadro de muita dor, de incapacidade progressiva, de depressão, de obesidade e insuficiência muscular. É com isso que nós lidamos todos os dias. É em cima disso que nós somos procurados para proporcionar alívio a esses sofredores crônicos. Mas vejam bem, também aqui nós sempre repetimos, né? Na nossa cultura ocidental, se há doença ou doente, o médico tem que estar presente, né? O médico é formado e informado à luz de uma ciência, a ciência médica, para aprender a lidar com a doença, com os doentes e tentar buscar um alívio, uma solução, e, se possível, até a cura dos males que afligem o ser humano. A saúde é o bem mais precioso que um ser humano pode ter. Nada faz sentido sem saúde. Então, a busca incessante tem que ser pela nossa saúde. Muito bem. Mas vejam vocês, a ciência médica, ela mesma, ela sofre de 3 graves doenças. No Brasil, pelo menos, né? Primeiro, a ciência médica tem que ser comprada. Não existe o atendimento, o procedimento médico com custo zero. Não. Alguém vai ter que
suportar esse custo. Ou são os órgãos governamentais, a Previdência Social, ou o paciente tem um convênio, ele é conveniado, ou ele pessoalmente, particularmente, ele banca esses custos para que aconteça o procedimento médico. Mas qual é outro grave defeito dessa medicina? É que ela não vende certeza. Ela só vende possibilidades. Então, a ciência médica, no Brasil, a ciência ortodoxa, alopática, tradicional, fundamental, ela vende possibilidades de tratamento, mas nenhuma certeza de cura. Entendeu? Então, essa é a outra doença grave dela. E qual a terceira doença muito grave da nossa ciência médica? É que ela é materialista. Por quê? Porque toda a ciência é materialista. Por que toda a ciência é materialista? Porque a construção científica se baseia nos nossos informantes físicos ou sensores materialistas. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Então, toda a ciência obedece o princípio do ver para crer. Entendeu? Mas, vejam vocês, nós temos doenças. E quem se propõe a nos tratar ou curar é uma ciência materialista? Será que nós somos só matéria? Seguramente nós não somos só matéria. Entendeu? Então a própria ciência médica, ela foi obrigada a admitir um ser humano chamado pensamento. E o pensamento, ela não pode ver, não pode ouvir, não pode sentir o gosto nem o cheiro, e não pode tocar. Entende? Então, a coisa já evoluiu. Ela agora tem que admitir um ser humano material, físico, e pensamento não material. Entendeu? Mas, aí ela comete outro erro. Ela chama o pensamento de mente. Tanto que ela diz, para os transtornos físicos, ela oferece 4 especialidades generalistas, que são a clínica médica geral, a clínica médica cirúrgica geral, a pediatria e a geriatria. E elas são resolutivas, mas, se não resolvem, encaminham para os especialistas. Nós temos várias dezenas de especialistas, né? Urologista, ginecologista, obstetra, ortopedista, neurologista, endocrinologista, otorrino, laringologista, oftalmologista, e aí vai. E para os transtornos mentais, ela oferece a psiquiatria, a psicologia e a neurociência. Muito bem. Para a nossa medicina, você é material, por excelência. Tá? Para a medicina oriental, você é matéria, pensamento e energia. Daí surgiram as terapias por modificação de uma energia doença para uma energia saúde. Por exemplo, a própria acupuntura é uma medicina vibracional, a medicina das energias. E aí surgiu a radioterapia. Daí surgiu a própria homeopatia, que é considerada uma medicina vibracional, uma medicina das energias. Os florais de Bach. Né? Eu, na minha especialidade, uso ultrassom, uso ultravioleta, ondas curtas, ondas de choque, ondas eletromagnéticas, com fins terapêuticos. Então, eu estou considerando um ser humano matéria, pensamento e energia. E que a doença é uma alteração do padrão energético do ser humano. Então, tenho certeza que o corpo físico
é um mero obedecedor de ordens. Ele não manda nada. Ele obedece às ordens do pensamento. Entende? Mas pensamento é uma coisa, mente é outra coisa, mais elaborada, de uma dimensão superior. O pensamento é bem cerebral. Ele morre quando morre o cérebro. Mas a mente não, a mente é muito extracerebral. Entende? Ela é uma dimensão superior. É o seu eu não material. Mas nós temos mais dimensões não materiais. A outra acima da mente se chama consciência. Acima da consciência, nós temos outra dimensão chamada alma. Acima da alma, nós temos o máximo da dimensão possível do seu eu não material, que se chama espírito. Então, em verdade, pela própria hierarquia, você é espírito, você é alma, você é consciência, você é mente, finalmente você é pensamento. E, nos finalmente dos finalmente, você é um corpo físico. Mas não é o corpo físico que manda na sua mente. Não. É o seu eu não material que manda no seu corpo físico. Entendeu? Então, veja, isso é importante. Isso é importante. Por que é importante? Porque a sua mente, o seu pensamento, a sua consciência, a sua alma, o seu espírito são ferramentas preciosas no processo de tratamento e cura de doenças. Entenderam? Entenderam? Daí, nós também, a própria medicina chinesa admite, né, que nós temos halos de energia. Então, se eu olho uma pessoa, eu imagino a sua silhueta, o seu físico, né, delimitado pela pele, pelo que eu estou observando dela. Mas o seu invólucro não é só isso. Ela tem um invólucro de matizes vibracionais, energéticas, de vários matizes, de várias frequências. Né? É a sua aura. Você tem um corpo áurico. Ele não é matéria. Ele não é material. Ele é energia. Mas vejam bem. Da física de Newton, Isaac Newton, matéria é uma coisa, energia é outra. Mas na física de Albert Einstein, não. Energia é igual a matéria. Tanto que Einstein emitiu aquela sua famosa fórmula, né? Energia é igual a massa vezes uma constante, que é a velocidade da luz ao quadrado. Então, para Albert Einstein, matéria, massa, é uma forma concentrada de energia. É uma forma, vamos dizer, entre aspas, solidificada de energia. E energia? Energia seria uma forma em expansão da matéria. Entenderam? E por que eu digo tudo isso? Porque tudo isso é importante em qualquer tratamento de qualquer doença, inclusive nos transtornos musculoesqueléticos. Entendeu? Então, existe vários tipos de tratamento e de curas. Né? E os transtornos musculoesqueléticos de evolução crônica, como toda doença crônica, dificilmente ele irá ceder a uma única terapia. Não, na nossa clínica, nós aplicamos várias terapias, várias, com o mesmo fim, o mesmo propósito, a mesma finalidade. Entenderam? Então, o processo terapêutico, ele tem muito mais força. Porque se somam vários fatores terapêuticos com uma finalidade única. Entenderam? Entenderam? Vamos imaginar uma lombalgia, uma dor nas costas, uma ciática, como todo mundo conhece. Né?
Ora, se eu disser assim, vou tratar essa ciática com um relaxante muscular, não está errado. Mas isso só terá sucesso se for um episódio muito manso, muito tranquilo, de uma dor nas costas. Senão, não vai funcionar. Entendeu? Se eu tratar essa dor nas costas com fisioterapia, somente fisioterapia, eu vou ter algum resultado. Mas será que só isso vai resolver essa dor nas costas? Não. E se eu tratar com acupuntura? Será que só o tratamento de acupuntura vai resolver? Acredito que não. Agora, se eu tratar com acupuntura, com fisioterapia, com medicamento, com aulas de ginástica, com alongamentos, com hidroterapia, entende? Então, a possibilidade de obter um bom resultado terapêutico é muito maior. É muito maior. Entendeu? Porque são sintônicos. É uma sintonia de terapias que juntas se propõem ao mesmo resultado de amenizar sinais ou sintomas de uma doença crônica e, às vezes, até ousar para processar uma cura desse paciente. Entendeu? Então, vejam bem, nós temos antes um eu não físico, não material, para depois nós termos um eu físico, matéria. Entenderam? Entenderam? Então, não é o físico que cria pensamento, não é o físico que cria a mente, não é o físico que cria consciência, não é o físico que cria a alma e não é muito menos o físico que constrói o espírito. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Entenderam? O corpo físico é a estação final. É quem menos manda nesse processo todo da nossa vida. Entenderam? A doença em geral acontece no corpo, no seu eu não físico, para se manifestar mais tarde, lá na frente, no seu eu físico. Entendeu? Daí vem as expressões como, por exemplo, as emoções criam doenças. Ou as emoções curam doenças. Entende? Tem um provérbio que diz, quem está apaixonado não adoece. Entendeu? Então, vejam vocês, nós utilizamos vários tipos de terapias em nossa clínica para esses doentes crônicos necessitados de alívio. Entende? Para um doente crônico que está numa incapacidade progressiva, que apresenta dores numa escala progressiva de aumento de intensidade de dores. Entende? Qualquer alívio que se possa conseguir para esse doente é uma bênção inestimável. Eles são muito agradecidos na hora que você proporciona algum tipo de alívio, sem envenená-los com medicamentos caros ou venenosos. Entenderam? Não existe nenhuma medicação que se possa ter uma confiança total quanto aos seus efeitos benéficos, aos seus efeitos contraindicados, de contraindicação, e aos seus efeitos cruzados com outras medicações que estão sendo tomadas juntas. Entenderam? Então, o ideal é não tomar remédio, é não receitar remédio. Embora tem gente que é viciada. Se o médico não dá uma receita com vários medicamentos, ele acha que não valeu a pena. Entenderam? Não, vocês estão enganados. Estão enganados. Entende? O melhor médico é aquele que não receita e tem resultado. Entende? É claro que o médico não vai receitar sem finalidade. Não. Ele sempre tem confiança em determinados medicamentos para dar alívio. Né?
Mas a finalidade maior da medicina é sempre o diagnóstico da causa. É em cima do diagnóstico da causa da doença que o médico vai conseguir resultado satisfatório. E, se possível, até a cura do processo. Entenderam? Até a cura do processo. Então não esqueçam, o seu eu não físico, ele é muito poderoso. Você conhece o poder dessas expressões, não conhece? Pensamento, mente, consciência, alma e espírito. São muito poderosos, muito poderosos. Mas, dentro da nossa cultura ocidental, né, nós somos muito materialistas. Nós vivemos sempre no princípio do ver para crer. Se eu não vejo, não ouço, não sinto gosto nem cheiro, não posso mexer, não existe. Como você quer explicar Deus com uma ciência materialista? Não é? A teologia é uma ciência que estuda Deus, mas até a teologia, sendo uma ciência, ela é materialista. Ela é materialista, entende? E não queira você entender Deus como uma ciência materialista. Você não vai entender nunca. É outra linguagem. É outra dimensão. Entendeu? Mas todos esse teu eu não físico tem muito poder e muita importância como parceiros nos tratamentos de todas as doenças, principalmente das crônicas e das ditas, chamadas, assim chamadas, de incuráveis pela ciência médica. Entenderam? Entenderam? A mente é muito poderosa. Em cima desse poder mental, em cima do poder da tua mente, da tua consciência, da tua alma, do teu espírito, você consegue verdadeiros milagres de cura. Porque nós temos mecanismos que nos equilibram na hora que uma doença nos atinge. Entendeu? O corpo é muito sábio no sentido da busca do seu equilíbrio, da sua harmonia, chamada saúde. Entende? Nós não fomos feitos para estarmos doentes. Não. Não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para estarmos saudáveis, com muita saúde, que é o que nós merecemos. Entendeu? Esse é o princípio que o Criador usou ao criar o ser humano. Entende? Agora, se não acontece saúde, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E podem ter certeza, se alguma coisa acontece de errado, não é o Criador o culpado desse erro. Não é o Criador. Mais facilmente, o Criador é um ser humano. É o próprio doente, às vezes, que cria vários tipos de doença. Entende? Então, cabe ao médico, né? Cabe ao médico usar de todos os processos possíveis e imagináveis, éticos, né? Para buscar alívio de dor, de incapacidade, de doenças crônicas, entende? Que os pacientes são eternos buscadores de alívio. E o médico tem que estar presente e tem que conseguir. É sempre um desafio. E os doentes crônicos são desafiadores da competência médica, da técnica médica, do poder médico, do bom senso médico, da lógica da ciência médica. Entendeu? E tudo isso tem que ser posto para que se consiga um bom resultado terapêutico. E o médico tem que buscar o tratamento mais simples, mais rápido e o mais barato possível. Mas o nosso tempo hoje já se esgotou. Estou convidando-os para a nossa próxima palestra. Na próxima quinta-feira, todas as quintas-feiras aqui, nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 do seu FM. As nossas palestras também estão gravadas no YouTube e também no Facebook. Né? Acessem lá, Rui com Y Mercúrio, lá estão nossas palestras todas. Agradeço toda essa atenção recebida
Espero que tenham aproveitado desses ensinamentos e quero que todos sejam muito felizes, mas para isso é preciso ter muita saúde. Até a próxima!